Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz só podemos ter com Deus e temos que aprender a nos relacionarmos com Deus. Isso é muito difícil, porque dizer que acredita em Deus, todo mundo aí diz. Tem gente que diz até que ama Jesus, mas quando você ama uma pessoa de verdade, você deve fazer tudo para agradar essa pessoa, né? Para fazer a vontade da pessoa. Se você diz que ama uma pessoa, mas você só quer fazer a sua vontade, então você não ama essa pessoa. E Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a gente, quando tiver coragem para dizer que ama Jesus, a gente tem que procurar conhecer os mandamentos para poder guardar. E você vai conhecer através da Bíblia. O grande problema nesse mundo, irmãos, é a religião, são as ideologias, são as doutrinas e os pensamentos do homem. Esse é o grande problema. E você tem que compreender que você foi doutrinado desde pequeno. Muitas vezes você acha: não, é porque eu sou assim, não, é porque eu penso assim. Não. Tem uma parte que é instintiva, que você herdou da sua família, e tem uma parte que a sociedade construiu em você. Por isso que a gente chama de conversão. Por que conversão? A pessoa estava indo para uma direção, orientada pelo seu próprio pensamento, e de repente, quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus, quando ela aceita a palavra de Deus, ela muda de direção. Ela começa agora a andar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Mas infelizmente as pessoas trazem o mundo para a igreja. As pessoas trazem a bagagem que ela conheceu lá fora, o que há de errado, as doutrinas, as mentiras, as ideologias falsas, trazem para dentro da igreja. Você vê que agora os partidos comunistas no mundo estão fundando igrejas evangélicas, sendo que eles são contra o evangelho. O comunista no mundo inteiro, ele é contra a Bíblia. Mas eles viram que o poder do evangélico está crescendo muito, a palavra de Deus está se espalhando pela terra, e essas pessoas estão tendo muita influência nas eleições no mundo inteiro, nos destinos de vários países, porque hoje, com o advento da internet, todo mundo sabe tudo. Então, o que está prevalecendo o quê? É a verdade. Porque a base da sociedade, que são a maioria das pessoas na Terra, são as pessoas que sofrem, que são escravizadas pelas ideologias erradas, pelas doutrinas erradas, pelos governos errados, e sofrem avô, sofre pai, sofre filho, sofre neto. São gerações sofrendo na mão de pessoas que o único objetivo que elas têm é escravizar o ser humano. E o comunismo, ele tem o objetivo de dominar o mundo inteiro. E agora ele entendeu que ele precisa da igreja evangélica. O PT fundou uma igreja evangélica para eles agora, tem até pastor. A China está fazendo aliança com igrejas evangélicas no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que acordar para tomar uma decisão séria a respeito do nosso relacionamento com Deus. Ou nós vamos ser fiéis a Deus, e para ser fiel a Deus você tem que andar conforme o que está escrito na Bíblia, ou nós vamos ser fiel ao homem,
que é o que infelizmente a maioria das pessoas fazem. Como Deus fala claro lá no livro de Samuel, quando Samuel chega triste para Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo um rei. Deus fala para Samuel: Samuel, dá um rei para eles, unge um rei. Eles não me querem como rei, então você vai dar um rei humano para eles, porque eles querem um rei humano. Eles são materialistas, só pensam na terra, eles só pensam no corpo, na carne. Só que avisa para eles o que o rei humano vai fazer com eles. E quando você lê ali, se você lê, e deveria ler, porque isso faz parte da sua vida, do seu dia a dia, você querendo participar ou não da sociedade, faz parte da sua vida, você vai ser pego por isso daí. Não pense que a maldade fica só lá longe, não. A maldade, uma hora ela chega em você. Então, por isso que entregar a vida para Deus é fazer a diferença, é lutar todos os dias. E a luta começa com você determinando: eu vou andar conforme está escrito na Bíblia. Como Josué falou: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Para servir ao Senhor, para servir a Jesus, você tem que fazer conforme está escrito na Bíblia. Você viu agora o padre Marcelo Rossi lá, foi empurrado, né? Todo mundo até ficou com peninha dele. Eu acho até que foi tudo armado aquilo ali, foi tudo combinadinho, entendeu? E eu tenho motivo para pensar nisso, porque ele está pregando pelo Brasil inteiro que quem salva é Maria, entendeu? Quem cura é Maria, quem liberta é Maria, quem salva é Maria. E aí empurraram ele saiu beleza, porque ele estava esperando já ser empurrado, não aconteceu nada e tal, nem quer processar a mulher, está tudo certinho, tudo maravilhoso. E ele falou 2 vezes claramente: Maria foi na frente e me defendeu. Sendo que nós sabemos pela Bíblia que está lá na Igreja Católica, a Bíblia que está na mão dele, que ele é mestre, né? Porque ele é um padre, ele é um pastor. A Bíblia que está na mão dele deixa claro que ninguém ressuscitou até hoje, só Jesus ressuscitou. Não tem nenhum santo no céu. Mas as pessoas não leem a Bíblia, ficam acreditando nessa mentira, e são capazes até de matar para defender uma mentira, porque foi assim que mataram todos os discípulos, perseguiram, espancaram. Foi assim que mataram Jesus, porque Jesus foi contra a mentira da igreja, uma igreja que sempre distorceu a palavra de Deus. Agora a vida é sua, é problema seu, você que tem que definir quem é esse Deus que você está andando atrás dele, quem é esse Deus que entrou na sua vida e mudou a sua vida. Você sabe, quem ouve a palavra de Deus, quem vai na igreja, é porque Deus já se mostrou presente na vida dessa pessoa. E aí eu pergunto: que tipo de Deus você está querendo andar com ele? O Deus da religião, o Deus da mentira, um Deus que ele não segue a própria Bíblia que ele escreveu? Ou o verdadeiro Deus? Como a Bíblia diz, há um só Deus, uma só fé. A única fé é aquilo que está escrito na Bíblia. Essa é a fé, o resto é conversa. E a Bíblia deixa claro que você não pode confiar nem em você. Por isso que a Bíblia chama a gente para ter um relacionamento de casamento com Deus, de intimidade. Você casa com quem você ama, você casa com quem você confia. Casamento normal que eu estou falando, porque tem gente que casa por interesse. Estou falando de pessoas normais, pessoas com caráter, pessoas decentes, casam por amor, amor gratuito. E é isso que Deus propõe para nós, um relacionamento de casamento, relacionamento de intimidade, de amor perfeito. Porque
porque assim deveria ser o casamento, deve ser o casamento. E nós temos que tomar essa decisão. Ou você vai determinar a sua vida pela sua força, pelo seu pensamento, ou pelo pensamento dos outros, ou você vai se render ao que está escrito na Bíblia e andar conforme Deus quer. É assim que temos que fazer. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, diz a palavra do Senhor assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas, aqui você vai ver essa referência lá no livro de Efésios, capítulo 6, por exemplo, não é? Salmos 91, você vai entender essa luta. E o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que o desejo dele é tratar as pessoas com igualdade, apesar dele ter tido o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus, apesar dele ter largado a igreja que perseguia o cristão e ser entregado à palavra de Jesus, ser entregado a servir, dar a sua vida para fazer a obra. Então ele deixa claro aqui que às vezes pela carta ele é ousado, né? Às vezes a gente pregando, a gente é ousado, a gente fala mesmo, né? E às vezes pessoalmente você trata a pessoa com igualdade, com humildade, mas isso não quer dizer nada, porque se você começar a apertar um servo de Deus decente, como o apóstolo Paulo era, ele vai ser usado, ele vai usar a palavra de Deus com a verdade, e a verdade dói aos mentirosos, aos tolos, né? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da pessoa, né? É que eu estava falando aqui no início. As pessoas olham para a aparência, olham pela palavra bonita, olham pela igreja bonita, olha pela pessoa famosa que está pregando, a pessoa famosa que está cantando, o poder da igreja, olha pela aparência, entendeu? O apóstolo Paulo pergunta: você está olhando pela aparência? Não é? Se essa pessoa que faz isso, que ela está confiando de si mesmo que ela é de Cristo, ela não vai ser, porque Cristo prega a verdade, Cristo viveu a verdade, Cristo nos chama à verdade, que é a palavra de Deus. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Aqui ele está justificando o seguinte: falou, olha, o meu ministério foi feito pelo poder de Deus, eu não estou aqui para servir ao homem, só que a mão de Deus está sobre mim, entendeu? E aquilo que eu tiver que usar para a edificação, eu vou usar. Não é para destruição, porque às vezes a gente prega aqui, ou a gente vai na casa de alguém, a gente prega, a pessoa se ofende, porque ela não quer a verdade, ela quer que você vá na casa dela pregar o que ela quer ouvir. Você agrade ela, entendeu? Você pode até pedir dinheiro, porque se você falou no que agrada ela até te dá dinheiro e fica feliz, achando que comprou a Deus, que comprou o servo.
Mas o apóstolo Paulo não se vendia também não, como Jesus não se vendeu e Deus não se vende, né? Aqui ele está deixando claro que quando a gente fala segundo a palavra de Deus, é para que a pessoa ouça e tome a atitude de mudar, aí sim ela será edificada. Para que não pareça como se queira intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Ou seja, o apóstolo Paulo vivia a verdade do que ele pregava. Porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se metem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento, que isso acontece muito nas igrejas, né? A pessoa, ela tem certeza que ela está certa, não importa a palavra de Deus, não importa o que está escrito na Bíblia, entendeu? Porque ela tem razão, entendeu? Ou seja, ela louva a si mesma, o que Deus falou não importa. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Oh, irmãos, essa palavra é muito importante. A nossa glória tem que vir de Deus. Quem tem que nos aprovar é Deus. Você tem que sempre estar atento a isso, não se preocupar com o que o homem fala, porque às vezes você deixa de pregar, às vezes você deixa de falar uma palavra que até parece que é dura, mas o que acontece? Quando você fala, Deus aprova a sua palavra. Se a sua palavra for conforme a Bíblia, se a sua palavra for conforme a verdade, é Deus que vai aprovar a sua palavra. Quer o outro ouça, quer ele não ouça, não importa se ele vai ouvir ou não, porque você recebe a glória de Deus. Você não tem que estar preocupado se o homem vai te aprovar ou não, né? Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Entendeu o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que toda essa preocupação dele com o cristão, com as pessoas que vêm à igreja, com as pessoas que ele encontrava nas pregações, era preparar essa pessoa para a pessoa casar com Jesus. Então aqui, por exemplo, se você ler lá em Isaías, capítulo 54, versículo 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Então, está dizendo quem é Deus, e dizendo que Ele é o teu marido. Por que está dizendo isso? Porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade eterna.
Porque quando você casa, você não casa para viver com a pessoa para sempre. Você já viu alguém fazer uma jura no altar, na hora do casamento? Só não, eu vou casar com você, só vou ficar um ano. Não é? Sempre você casa até que a morte o separe. Entendeu? Então, quando você pensa em casamento, você pensa em um relacionamento que você vai morar com essa pessoa, você vai dividir a sua vida com ela, vai ser o seu melhor parceiro, o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo. Você larga até a sua família para viver com essa pessoa. E assim é o que Deus está falando. Como diz lá no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, que Deus fala assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família e vos levarei a Sião. Olha que coisa interessante, irmãos. Primeiro Deus chamando a atenção nossa: olha, você tem que se converter, você tem que mudar seu pensamento e vir, porque eu quero casar com você, eu quero me desposar com você. Entenda bem, no meio de 7 bilhões de pessoas desse mundo, eu peguei um numa família, eu peguei 2 numa outra família, para levar você para morar comigo. É muito raro você ter uma família inteira servindo a Deus de verdade, porque as pessoas são rebeldes. Deus está falando claro aqui: ó filhos rebeldes. Muita gente quer culpar a Deus pelo mundo estar desse jeito, mas Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus deu essa terra maravilhosa para a gente viver, tudo perfeito. A única coisa que tem errado aqui é a rebeldia do ser humano, é a ganância do ser humano, é o egoísmo exagerado, é a falta de humanidade de muitas pessoas. Por isso que está assim agora. Deus fez a parte dele, assim como Deus faz a parte dele. Deus olha do céu e te chama para andar com Ele, para morar com Ele, para viver eternamente no céu. Aí o que você faz? Você fica pensando. E aqui também, lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz a palavra do Senhor assim: e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Entendeu? Então, para você casar com Deus, é igual quando você vai casar com uma mulher. Você era mulherengo, você é malandro, você vai casar, você sabe que a partir do dia que você casar, você vai ter que ser fiel, você vai ter que ser correto, né? É a mesma coisa. Deus está falando: eu vou casar com você, mas em justiça. Você tem que começar a ser justo agora. Não adianta querer vir fingindo do meu lado, entendeu? Na igreja é maravilhoso, na hora que está rezando é maravilhoso, mas é safadinho no trabalho, é safadinho em casa, entendeu? Deus está deixando claro que é em justiça, em juízo e em benignidade você tem que ser bom. E em misericórdia você tem que ser misericordioso, porque se não fosse a misericórdia de Deus, jamais você ia ter a oportunidade que você tem, porque nós não temos nada para dar para Deus, né? E em fidelidade, aí quando você tomar essas atitudes, Deus fala assim: você me conhecerá, e conhecerá o Senhor. E como diz lá também no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, né? A Bíblia fala em vários locais o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Não é esse relacionamento frio e mentiroso que essa igreja prega, não. Você, para chegar a Deus, você tem que rasgar o teu coração. Você tem que lutar, você tem que fazer um esforço muito grande. Por quê? Porque nós somos materialistas. Nós, quando procuramos alguém para a gente casar, para a gente morar com a pessoa, a gente procura por interesse. É por causa do cabelo, é por causa do corpo, é por causa disso, é por causa daquilo, entendeu? E Deus, como você não vê a Deus,
é só uma promessa para você, entendeu? Você não quer, você fica, entendeu? Esperando ver o que vai acontecer. Você fica vivendo a sua vida do jeito que você quer. Você não decide pela fé. Por isso que a Bíblia fala é pela fé. Você tem que ler a Bíblia, acreditar no que está escrito e pronto, tomar uma decisão radical. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Está vendo? Aqui o apóstolo Paulo, ele cita até o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, que conta a história da serpente que enganou Eva e Adão, e tiraram o direito deles de vida eterna, de morar no paraíso, de viver com Deus, né? Então, o mesmo acontece na sua vida. Deus te chama, Deus te mostra um caminho maravilhoso. Muitas vezes você é uma pessoa experiente, você já sabe o tanto de tombo que você levou nesse mundo, nessa vida, e aí Deus entra na sua vida para mudar você. Você fica ouvindo conversa de homem, conversa de pessoas usadas por demônios, conversa de serpente, conversa do demônio. Entendeu? O demônio fica falando na sua cabeça, no seu pensamento, e você fica ouvindo. Você não toma uma decisão real, sincera, de entregar a sua vida e ter um relacionamento sincero com Deus. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Está vendo? Gente, aqui o apóstolo Paulo está deixando claro. Essas pessoas que ficam acreditando no Jesus, acreditando em menino Jesus. Tem gente que bota uma estátuazinha do menino Jesus e reza pedindo um milagre para o menino Jesus. O menino Jesus cresceu, morreu com mais de 30 anos. Olha que mentira! E essas pessoas, elas estão recebendo outro espírito, como a gente vê muito na igreja evangélica, baixando espírito um monte de gente. Você está vendo que aquilo ali não tem nada a ver com o Espírito de Deus, entendeu? Até porque, se você vê as revelações da Bíblia, quando um profeta de Deus traz uma revelação, ela é real, ela se cumpre, entendeu? Deus dá o nome, Deus dá a data, Deus dá tudo. Essa história de essa revelação tipo horóscopo que tem na igreja, isso aí não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não. E nem precisa ter medo dessas pessoas também, não. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente. Pequei porventura humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anuncio o Evangelho de Deus? Claro que não, entendeu? Mas você vê que o apóstolo Paulo está deixando claro que ele pregou de graça o Evangelho de Deus, e já naquele tempo as pessoas não aceitavam, porque queriam comprar Deus, estavam acostumados a comprar Deus. É como aqui na minha igreja aqui, muita gente não vem aqui mais na minha igreja, porque acha um absurdo eu não aceitar nem oferta, nem dízimo, nem dinheiro nenhum, porque eles não querem se converter à verdade e querem chegar aqui e comprar Deus, né? Mas quando você fala para ele dar o dinheiro para o pobre, ele também não quer dar, né? Muito bem. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei.
Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Está falando das igrejas, né? O cara bota um terninho, bota uma roupa cheia de espalhafatosa, cheia de filadeiros, um chapelão, um cajado, né? E acha que é um servo de Deus, mas não anda conforme a palavra, não prega o que está escrito na Bíblia. E o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui: são falsos profetas, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, mas são servos de Satanás. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então é claro, muita gente fala assim: mas ele só falou coisa boa. Você acha que um falso profeta, um falso pastor, uma pessoa que não tem compromisso com a Bíblia, que distorce a Bíblia, ela vai chegar no altar e vai falar assim: olha, eu sou um padre mentiroso, eu sou um ancião mentiroso, eu sou um pastor mentiroso, eu sou um falso profeta? Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer algumas palavras da Bíblia, só que ele vai distorcer. Mas a Bíblia não deixa margem para distorção, porque Deus fala, nós não podemos acrescentar nada à palavra, nem tirar, nem uma vírgula, nem um tio. Essa é a verdade de Deus. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, irmãos, sobre o ministério dele, né? O ministério dele foi um ministério sofrido, que ele acabou apanhando muito, e as pessoas ainda queriam criticar ele, queriam ficar se comparando a ele. E aqui ele está falando sobre esses açoites aqui, porque lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 3, fala sobre açoitar. Quantos açoites você deveria dar numa pessoa que fosse contra a lei de Deus? Mas isso era a lei criada pela igreja, entendeu? 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos que
da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Ou seja, o apóstolo Paulo, apesar de tudo, ele reconhecia que ele era fraco, e ele se gloriava nisso. Por quê? Porque ele sabia que era através daquela fraqueza dele que ele crescia na graça e no conhecimento de Deus, que ele observava os seus defeitos e lutava contra eles. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Você vê que o ministério dele era sofrido, e quando você ouve as histórias dele, ele não reclama de Deus, ele você não vê tristeza nele, você vê ao contrário, ele sofrendo com a ignorância dos falsos irmãos, com a cegueira dos crentes, com a dificuldade dos crentes se converter. Ele sofria com tudo isso. Então, um grande homem, um homem para a gente admirar muito e seguir o exemplo. Amém?